Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um vídeo sobre o módulo overlap de horas. O módulo overlap de horas, ele evita o esquecimento da desmontagem dos agregados. Vamos conhecer um pouquinho. Nesse exemplo, eu vou utilizar um carro da marca Fiat. Em seguida, eu vou clicar em orçamento para a gente iniciar a nossa orçamentação. Como exemplo, eu vou utilizar a parte da frente desse veículo e vou selecionar lataria e para-brisa. Eu vou selecionar uma peça para que a gente possa entender melhor como funciona o overlap. Então, eu cliquei na opção capô, vou clicar no botão de confirmar peça, e aqui vai ser exibido os dados do item que eu selecionei. Eu vou clicar no botão chamado de troca. Observe que aqui do lado esquerdo da peça é apresentado chave de fenda colorida. Então, na hora que eu clico nessa opção, o sistema ele vai me apresentar a descrição do overlap. Então, eu tenho a remoção e instalação do capô, e aqui eu tenho o anti-ruído do capô. Observem que essa situação, esse exemplo, ele vai mostrar para a gente o serviço que vai ser agregado, e não a peça. Então, aqui eu tenho 1h30 de serviço de mão de obra. De salvar e as operações vão ser atualizadas. Vou conferir aqui o relatório. E aqui eu tenho a informação da operação, do código e da descrição do item. Observe que aqui dentro desse campo ele já mostra o capô e mostra aqui na parte um pouquinho mais abaixo as informações dos serviços que vão ser atuados. Então, eu tenho o valor apenas do capô. O valor do anti-ruído do capô, ele não é acrescentado porque trata-se de um serviço. Ele vai ser somente removido e instalado. Para que eu consiga selecionar o anti-ruído do capô, eu preciso voltar no meu orçamento, marcar a peça e clicar no botão de confirmar a peça, se for pela descrição. Caso contrário, ele vai entrar direto se for pelo desenho, tá? Então, aqui eu tenho informação do anti-ruído do capô. Vou clicar no botão de troca, porque eu quero comprar essa peça. Observem que nessa operação, como é que ele vai ficar aqui? Ele vai mostrar a remoção e instalação do capô, e para evitar duplicidade, ele vai zerar o tempo de mão de obra do anti-ruído do capô, tá? Mas ele não vai cobrar o tempo de mão de obra do anti-ruído do capô? Vai, direto na peça. Vamos olhar agora o relatório para a gente observar essa diferença. Bom, então aqui a gente já tem a operação de troca para o anti-ruído do capô e a gente tem a operação de troca para o capô. E aqui embaixo, ele ainda apresenta a informação da remoção e instalação do capô, porém, ele só vai mostrar o tempo de mão de obra do capô. E aqui em cima, ele vai mostrar o tempo de mão de obra do anti-ruído do capô. O módulo overlap de horas, ele pode ser encontrado também em outras regiões do veículo. Por exemplo, se eu clicar na parte lateral do veículo, clicar na opção de porta e selecionar uma das portas, o sistema ele vai me mostrar o item na parte inferior da tela. Eu vou clicar também no botão de troca e aqui dentro desse campo, ele vai apresentar para mim quais são os itens do overlap. Então, ele vai remover e instalar a vidromáquina da porta dianteira direita, remover e instalar o espelho retrovisor direito e desguarnecer e guarnecer a porta dianteira direita. Então, esses são os serviços de overlap que estão atualizados dentro da porta. A mesma coisa que acontece com o capô vai acontecer também com a porta. Então, essas peças vão ser atuadas de acordo com o serviço, elas não serão compradas. Olha lá, abri de novo o relatório, agora só com a porta, para que vocês tenham uma ideia de como que funciona. Então, eu tenho somente o código da peça da porta, eu tenho a operação de troca, e aqui eu tenho o preço da porta. Embaixo, eu tenho o overlap, que seria, no caso, as peças que devem ser removidas para que eu consiga fazer a troca da peça. Então, eu vou remover e instalar a porta, vou remover e instalar a vidromáquina e vou remover e instalar o espelho retrovisor. Observem que aqui não entra a compra da peça. Então, se eu quiser comprar o espelho retrovisor,
eu preciso selecionar esse item através do meu sistema. Então, eu venho, seleciono a região, agora eu tenho um outro grupo, né, que são os vidros espelhos, marco a peça que eu preciso, tanto pela descrição como pelo desenho, tá bom? Tanto faz. E aí, dentro desse campo, a gente consegue fazer a marcação do item que é necessário nesse momento. E aí, quando eu vier no relatório, aí sim ele vai me apresentar esse exemplo. O espelho, retrovisor, com vidro, sem cobertura, que é um exemplo que eu coloquei aqui para a gente poder trabalhar em cima dessa situação, tá bom? Então, é isso. Essa é a parte do overlap, só para reforçar mais uma vez, porque é importante. O módulo overlap de horas, ele vai apresentar serviços para vocês. Então, se for necessário fazer a compra da peça, é importante marcar ela dentro do seu sistema Holotex Web, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.